Questão de genética dizia o seguinte: na série ficcional Wandinha, o poder da visão é transmitido entre as bruxas, conforme o modelo genealógico hipotético a seguir. Então você tem uma árvore genealógica ali, mulher com poder de visão são as preenchidas, mulher sem poder de visão não são preenchidas e o homem sem poder de visão. E lá no anunciado ele falou que é transmitida entre as bruxas. Considerando a genealogia apresentada, o poder de visão tem herança o quê? É muito comum que as questões peçam para você descobrir o padrão de herança da doença. E você vai ficar testando. Cara, quando você bate o olho no heredograma e apenas um dos sexos biológicos é afetado, já desconfia que tem alguma coisa relacionada ao sexo. Não é uma certeza, mas é uma grande possibilidade. Segundo, você pode ir testando item por item, e algumas coisas você consegue eliminar sem antes nem precisar testar. Por exemplo, quando a questão fala autossômica dominante, por que se apresenta somente em mulheres? Você tem aqui uma explicação do que veio antes. Então você vai explicar algo como sendo autossômica dominante, por que se apresenta somente em mulheres, isso já está errado. Primeiro que autossômico, o alelo ali, o gene, né, ele não está presente em cromossomos sexuais, cromossomos autossômicos. Então poderia aparecer com igual probabilidade tanto em homens quanto em mulheres. Então a própria justificativa já estaria errada, você já consegue eliminar. A B fala autossômica recessiva, sendo todos os homens homozigóticos dominantes. Então autossômico já começa a complicar, sendo todos os homens homozigóticos dominantes. Você está querendo dizer, por exemplo, que esse homem é azão. Então, ser normal seria uma característica dominante e esse poder da visão seria característica recessiva. Se é recessivo, só se manifestaria homozigose. Então, você estaria querendo dizer que é isso aqui, ó. Mas aí, de repente, você tem a filha, esse casal tem uma filha. Se fosse essa situação, você teria um azão vindo do pai e um azinho vindo da mãe. Então, não rola, né? Porque se o azão ele determina a ausência do poder de visão, aquela filha não deveria ter o poder da visão. Então, você também elimina o item B. Não é algo autossômico, como você bem suspeitava antes, já que apenas mulheres foram afetadas, né? Deixa eu apagar aqui essa tinta. Vamos só eliminar esses dois aqui por enquanto. Ligada ao X recessiva. E os filhos homens inativam esse cromossomo. Aqui eu não vou nem testar pelo seguinte, meus queridos. Beleza, ligado ao X recessiva, você diria que o gene está no cromossomo X e ele é recessivo. O alelo recessivo é o que determina o poder de visão. O problema está aqui, ó. Os filhos homens inativam esse cromossomo. Na espécie humana, o sexo heterogamético é o masculino. Então, esses indivíduos homens, que ele fala, são XY. Não tem como ele inativar o cromossomo X dele, porque senão ele seria só Y, Y0. Isso aí é incompatível com a vida. A inativação do cromossomo X só acontece com quem tem o sexo homogamético, quem é XX. Quem é XX pode acabar inativando um dos cromossomos X. É um mecanismo de compensação de dose. Você conhece como o nome ali de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Aí sim pode ter. Agora, XY não pode inativar um cromossomo X. Então não rola aqui, você já consegue eliminar. E aí, vamos lá, deixa eu passar uma borrachinha ali para que a gente continue eliminando as outras. Vamos para a D agora. A D fala ligada ao X recessiva, porque aparece em todas as gerações. Vamos testar. Se for ligado ao X recessiva, esse indivíduo aqui, ó, seria X. Vamos botar visão, não, vamos botar azinho mesmo. Xazinho, Xazinho, tá? Isso aqui é ligado ao X recessivo. Então, o marido é X, azão, Y. Beleza? Se isso fosse ligado ao X recessivo, para um indivíduo XX manifestar a característica,
teria que ter recebido um alelo do pai e um da mãe. Tem que ser recessivo, né? Porque tem que ser homozigota recessiva. O que você observaria nessa filha desse casal? Recebendo o X da mãe e recebendo um X do pai, correto? Acontece que o único X que o pai tem para enviar é o X azão. Então, o máximo que essa filha aqui seria é portadora de um alelo, mas ela não seria afetada pela característica, ela não teria o poder da visão, se isso fosse ligado ao X excessivo, entendeu? Porque o que o item D está dizendo é o seguinte, ó, você tem dois alelos, o azão e o azinho. O azinho, que ele falou que é recessivo aqui, ó, é o que determinaria o poder da visão. Isso aqui tem o poder. E lá em cima, isso aqui determina sem o poder. Então, para o indivíduo manifestar essa característica, para uma mulher manifestar, uma bruxa daquela de manifestar, ela teria que ser xazinho, xazinho, obrigatoriamente. Xazão, azinho não rola. Então, a gente também elimina o item D. Por eliminação, obviamente, você já sabe que nós só temos uma possibilidade. Agora, o gabarito precisa ser aí. Claro que a gente vai comentar. Vamos corrigir isso aqui, vamos ver como é que é e tal. Então, vamos lá. Pegar a canetinha aqui, porque o item E fala ligado ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com o alelo dominante. Beleza. O que ele quer dizer? Se é dominante, é o Xazão que determina o poder da visão. O Xazinho determinaria aqui, então, sem o poder, tá? Agora vamos por uma situação curiosa que é a seguinte. Esse indivíduo aqui, ó, tá? XX. O que a gente observa? Ela é afetada, então ela tem que ter um azão, correto? Esse azão, por exemplo, ele veio da mãe, né? Porque a mãe aqui, ela também é afetada, então mandou azão. O pai mandou um azinho, então ela é heterozigota. Esse marido dela aqui, ó, ele não tem o poder da visão, então ele seria X, Azinho, Y. Quando você faz esse cruzamento, o que você espera obter? Todos esses filhos aqui recebem o Y do pai. Todos receberam o Y do pai. E o X veio da mãe. Acontece que o que seria esperado? Que metade dos filhos recebam esse X azão e outra metade receba o Xazinho. Então, você esperaria encontrar 50% dos filhos com o poder da visão, porque receberam o azão, 50% o azinho. No entanto, você só observou homens sem o poder da visão. Então, todos esses filhos aqui, ó, são Xazinho. Caramba, qual seria a explicação para isso? Não faz sentido. Estatisticamente falando, deveria nascer algum ali. Mas, aí que eu digo, tem que casar o padrão de herança com a possível explicação. Ele falou ali, ó, ligado ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com o alelo dominante. Letal para fetos. Quando você observa um heredograma desses, todos os indivíduos já nasceram, eles estão vivos, estão na sua frente. Se, porventura, alguém morreu ainda enquanto feto, ele não chega nem a nascer, então você não vai observar naquele heredograma. Então pode ser que realmente é isso que está acontecendo. Nos filhos onde a mãe envia o Xazão, que determina o poder da visão, eles morrem ainda fetos, então não chegam a nascer. Aqueles que recebem o azinho nascem, então por isso que você só observa Xazinho na descendência, na prole, entendeu? É basicamente isso. Então, todas as situações elas podem se enquadrar nessa. Então você tem aqui, por exemplo, aqui é Xazinho Y, ela tem um Xazão, tá? O que você observa aqui? Ah, essa aqui não tem o poder da visão. Então, ela é Xazinho. Recebeu um azinho do pai. Você sabe que a mãe aqui tem um azinho também. Beleza. Essa mulher aqui, ó, ela é Xazão, com certeza, porque ela é afetada, já que é dominante. E ela recebeu um Xazinho do pai. Então, ela é heterozigota. O que você espera nos filhos dela? Olha, você esperaria, né, se não tivesse esse caso de letalidade, que ela pudesse ter filhos homens afetados também, na proporção de 50%, porque é dominante. Só que quando ela envia o Xazão,
morre enquanto feto. Por isso que você não vai encontrar filhos homens afetados aqui, com essa característica que é o poder da visão. Já o feioso, ele recebeu um XAzinho da Mortícia e o Y do Gomes. A Wandinha recebeu um XAzinho do Gomes e um XAzão da Mortícia. Por isso que ela manifesta o poder da visão. Então você entende que a explicação casa perfeitamente com a alternativa E. Apesar de ser uma questão que não é tão direta assim, mas faz sentido. Beleza, pode ser sim ligado ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com um alelo dominante. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido porque o gabarito é a letra E.